básicas para a gente começar a fazer planilhas que não façam só as 4 operações e somem, né? Umas planilhas um pouquinho mais elaboradas. E eu vou começar com a função PROC-V, que eu considero assim uma das que primeiro a gente começa a usar e uma das mais importantes. Eu fiz aqui um arquivinho aqui para a gente fazer. Então, na verdade, eu tenho uma tabelinha aqui, né, que eu vou transformar em tabela de cadastro de clientes, uma para um cadastro de produtos. E nós vamos montar essa planilha de orçamento toda com base em PROC-V. O primeiro campo que a gente vai buscar aqui vai ser os dados do cliente, primeira coisa, né? E como eu vou buscar a partir do nome, e para eu usar PROC-V com texto, eu tenho que digitar exatamente igual. Em vez de eu fazer para digitar, eu vou fazer para uma lista, uma validação de dados. Eu já também vou aproveitar e ensinar como é que faz. Não vou falar muito sobre validação de dados, vou ensinar a fazer só essa, mais para frente pode ser que eu faça um outro vídeo sobre validação de dados, mas por enquanto só vou ensinar para esse caso aqui. Como eu falei no outro vídeo, é sempre importante, mais prático, né? A gente sempre transformar os dados em tabelas. Então eu vou transformar aqui em tabela, vou chamar essa aqui de clientes, só para ficar fácil. Vou transformar aqui em tabela também e vou chamar essa de produtos. Para fazer a minha validação de dados, eu não posso usar tabela, mas eu posso usar nome, né? Eu posso nomear um intervalo no Excel. Não sei se o pessoal sabe como é que faz isso, pode ser que também depois eu faça um outro vídeo, mas eu vou ensinar aqui como é que faz um nome de uma tabela, né? Então você vem aqui para criar um intervalo nomeado, você vem em fórmulas, gerenciador de nomes. Eu vou criar um novo. Eu vou chamar de nomes para ficar fácil. E aqui, como eu já criei a tabela, vai ser clientes, nome. Vocês podem ver aqui que ele já até mostrou aqui os valores que estão, ele já está buscando lá na tabela cliente os nomes que eu tenho lá. Para fazer a validação de dados em si, agora é só vir aqui em dados, né? Validação de dados. Nesse caso eu vou fazer uma lista e a fonte vai ser igual a nomes, né? Que foi o nome que eu dei aqui no gerenciador de nomes para o intervalo. Esse intervalo que na verdade é todos os clientes, tudo que tiver na tabela clientes em nome. Bom, visto isso, ó, eu já tá aparecendo aqui, tá vendo? Arthur Costas, Sofia e tal. Beleza. Agora a gente vai começar o PROC-V em si. O PROC-V o que é? O PROC-V é uma função que faz uma busca vertical, né? Por isso PROC-V, PROC de procurar e V de vertical, e retorna algum dado que esteja em alguma das colunas, por exemplo. Como que funcionaria isso? Ele vai procurar nos nomes, né? Aqui, ó, vai procurar os nomes e vai me retornar qualquer uma dessas outras informações que eu queira aqui: endereço, cidade, estado, código, certo? Como que funciona isso? Eu determino o que eu quero buscar, onde eu quero buscar, que nesse caso é nessa tabela, e o número índice das colunas. Se vocês tiverem olhado lá no blog, eu fiz um quadrinho que explica isso. Por exemplo, essa é a coluna 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5, né? Produtos é a mesma coisa, só que eu só busco pelo produto e eu só tenho 1, 2, 3 colunas. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero é o código. Então como que eu vou começar? Né? Sempre com igual, PROC-V. O valor procurado. Qual que é o valor que eu vou procurar? Eu vou procurar o nome, né? Eu vou partir do nome que eu vou buscar as outras informações. Então o valor procurado é a célula B2, porque foi onde eu selecionei o nome. A matriz tabela, no meu caso, eu criei, né? Clientes.
clientes. O número do índice da coluna. O número índice da coluna, eu vou colocar aqui que eu já sei, é 5, mas é só a gente qualquer coisa voltar lá e ver. E o procura intervalo. O procura intervalo é mais uma função. Verdadeira é quando eu quero uma correspondência aproximada. Isso aqui a gente vai ver que tem uma aplicação muito legal quando eu quero buscar alguma coisa que está no intervalo e não uma correspondência exata. Mas nesse caso, né, como eu quero os dados desse cliente, é falso ou zero, mas eu gosto de usar o falso porque é uma correspondência exata. Ele me deu lá que o Arthur Costa é o código 3. Se eu vier aqui, Arthur Costas é o código 3. Lembrando, ó, nome é A1, endereço é A2, cidade é A3, estado é A4, código é A5. Bom, fiz o meu primeiro. Bom, vamos treinar aqui um pouquinho agora. Vamos fazer todos manualmente. PROC V, valor procurado, sempre vai ser o nome. A matriz sempre vai ser cliente, porque aqui eu estou buscando os dados do cliente. O número índice da coluna muda. O endereço é a segunda, né? E eu quero uma correspondência exata. Olha, já busquei aqui. Se eu vier aqui em cliente, o endereço da Avenida Oceânica, né? Vamos continuar. Igual PROC V, o valor procurado, que é o nome. A matriz tabela, que é cliente de novo. O número índice da coluna, eu acho que é o 3, se eu não me engano, mas se não for, a gente corrige depois. Correspondência exata, ó, Salvador. E o último aqui, que é o estado. Vamos fazer PROC V, o valor procurado é o B2, é o nome. A matriz tabela é clientes, né? O número índice da coluna é o 3, não, é o 4, desculpa. E também é uma correspondência exata. Pronto, né? Fiz aqui. Vou dar uma salvadinha aqui só para não correr o risco de perder. Se eu mudar agora, ó, o Davi Santos, posso vir aqui, é o meu 4, na via L2 Sul, Brasília, Distrito Federal. Vamos lá ver, ó, Davi, via L2 Sul, Brasília, Distrito Federal, código 4. Então, basicamente, o PROC V faz isso. Ele busca, a partir de uma célula, né, uma determinada informação. Importante também saber o seguinte, que ele vai sempre buscar, ele só retorna dados que estão à direita. Então, a primeira coluna tem que ser sempre a coluna de busca, né? Eu tenho que sempre buscar o que está aqui na minha primeira coluna, porque ele só consegue retornar os valores à direita, né? Bom, aqui no caso dos produtos, eu vou fazer o mesmo caso, para eu não ter que digitar, né? E acontecer de eu digitar errado e ele não buscar, vou fazer outra pequena validação de dados também na célula de descrição para a gente fazer. Então, o que eu faço? Eu crio um novo nome, né? Eu vou criar produtos também. E vou falar que ele é igual produtos, descrição. Se eu não me engano, foi isso que eu coloquei. Opa, este nome já existe. O nome é produto. Produto só eu vou pôr então. Igual produtos, descrição. Acho que isso. Isso mesmo, ele já buscou aqui, vocês podem ver. Ele não aceitou porque eu estava tentando pôr dois nomes iguais, né? Por isso que ele não aceitou. Produto, descrição. E venho aqui, faço dados, validação de dados, qualquer valor, né? Mudo para lista. E põe que é igual produto. Vocês podem ver, ó, que ele já aceitou. Não buscou nada, mas já aceitou. Nesse caso, eu vou só copiar a validação de dados aqui para todas essas células, porque eu posso selecionar em mais de uma, certo? Aqui também eu deveria ter feito aqui mais, mas como não fiz, faço aqui agora.
Só pra gente tentar aqui, né? Vou tentar... Na verdade, eu devia ter feito isso, mas tudo bem. Bom, quantidade, na verdade, é um campo que eu vou digitar, então eu não vou buscar. O código é um campo que eu vou buscar. Então eu vou fazer aqui um proc_v, né? Meu valor procurado é essa descrição. Minha matriz agora é produto, no plural, tá? No produto de tabela, não é produto nome. O número índice da coluna é o 3 e correspondência exata. Meu código 1. O meu preço é minha coluna 2. Vou fazer outro proc_v. Valor procurado está aqui na descrição. Minha matriz tabela é produtos. Ó, diferenciar, isso aqui é nome, é intervalo, isso aqui é tabela, tá, gente? Tem um desenhozinho da tabela, então eu quero a tabela. O número índice da coluna é 2 e correspondência exata, né? Se eu copiar aqui, ele está dando não disponível, mas não é, que é erro, porque eu não selecionei ainda, então não está localizando nada, certo? Se eu buscar aqui também vai dar mesmo, porém, se eu digitar aqui o valor, ele vai me dar aqui. Eu vou apagar, eu não vou apagar não, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou preencher tudo aqui, né? E eu vou selecionar só para não dar esse erro. Teria outra maneira de eu fazer isso. Eu podia dar uma tratada nesse erro aqui. Mas eu não vou explicar isso hoje, não. Vou deixar para explicar uma outra opção, um outro dia, um outro vídeo. Né? Uma maneira de tratar esse erro aqui. Para esse erro não fazer essa diferença. Certo? Então, ó. Basicamente eu montei minha planilhazinha de orçamento. Eu não preciso... ficar digitando tudo. Na verdade eu só escolho, né? Posso fazer, fica quase que 2 cadastrozinhos. Eu cadastro meus clientes uma vez só, cadastro meus produtos uma vez só, e posso linkar e selecionar eles, e a planilha vai buscar para mim os dados de acordo com o que está no meu cadastro, tá? Dá para fazer muita coisa com proc_v, tá, gente? Muita coisa mesmo, certo? A única coisa que faltou aqui para o proc_v, e eu vou ter que usar um exemplo diferente, é que vocês viram que nessa planilha, todas as vezes a gente usou correspondência exata, a gente sempre usou falso no final aqui. Agora eu vou mostrar um outro exemplo que eu também acho muito interessante, para a gente usar correspondência verdadeira, quer dizer, usar correspondência aproximada. Um exemplo simples, né, que pode ser usado aqui. Isso aqui é uma tabela de simples nacional. Na verdade, eu nem sei se essa tabela está atualizada. Só peguei isso na internet, tá, gente? Não vai usar isso para nada, pelo amor de Deus. Mas é só porque eu achei o exemplo muito legal. Então vamos supor o seguinte: vamos supor que eu vou digitar um faturamento no cliente e quero saber a alíquota. Desde eu ficar olhando cada uma, né, e tal. Não, eu quero só digitar aqui e que ele me retorne a alíquota. E aí a gente vai usar o proc_v também. Eu não converti isso aqui em tabela ainda. Eu não sei se vai dar certo porque essa célula aqui está mesclada. Em tabela contém cabeçalhos. Bom, deu certo aqui. Não ficou do jeito que eu queria não, mas deu certo. Vou chamar essa tabela aqui de simples. Só para a gente saber. E vamos tentar fazer aqui. Eu não vou digitar nada ainda, porque eu não digitei. Vou digitar, vou sim. Não vai dar isso. Vou digitar um valor aqui, sei lá, R$1.500. É um valor simbólico aqui. E vou fazer o meu proc_v. Proc_v normal, né? O valor procurado é o que está digitado no campo faturamento ali. Minha matriz tabela é o simples, né? Número índice da coluna, 1, 2, 3, é o 3 na verdade, né? Procura intervalo, aqui que muda. Eu vou pôr correspondência aproximada, porque eu não tenho 1.500 nessa tabela, vocês estão vendo, né? Então se eu pôr falso, ele vai retornar, ó, vou pôr aqui pra gente ver só.
ele vai retornar erro, porque eu não tenho 1.500 na tabela. Se eu colocar verdadeiro, ele me retornou 4,5. Por que ele me retornou 4,5? Porque é o valor que está mais próximo, certo? Vamos fazer um teste aqui. Olha, até 180 mil ainda é 4,5. Opa, beleza. 180 mil e 1 centavo já é 5,97. Vocês podem ver que ele já mudou e já buscou. Tem outras aplicações também, uma infinidade de aplicações aqui, né? Mas é só para ver como é que funciona essa parte do procura correspondência aproximada, tá, gente? Que também tem muito uso, não fique achando que não tem, não, que vai ter. Isso aqui foi uma situação que eu achei interessante. Então posso digitar qualquer valor, 3.250.000 e 25, ó, 3.250.000 e 25 tá aqui, tá maior que 340 e menor que 3.420, 12,01. Então ele buscou certinho, tá? Mas é só isso, né? É o que eu queria explicar. Pedir para vocês se inscreverem lá, dar um gostei, né? Só para dar uma força. E é isso. Até mais.